Fala pessoal do Portal do Palestra, tudo bem com todos? Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez no vídeo do nosso canal, no Portal do Palestra. Não esqueça, inscreva-se aqui, ative o sininho, deixa tudo certinho para receber as informações sobre o Verdão, tá bom? A gente tem bastante informação aí, chegando numa semana decisiva do ano, inclusive, então aproveite, deixa sinalizado aí e claro, vocês também dão uma moral aí pra gente, pro Portal do Palestra, para ele crescer cada vez mais. Já vem num crescimento bem grande, né? Inclusive com o nosso site, que é o portaldopalestra.com.br, um site que tem desde 2022, com bastante informação, bastante coisa sobre o maior campeão do Brasil, tá bom? Não se esqueça também de adicionar a gente lá no Instagram, que é o insta.palestra. Tem muita coisa, conteúdos diários que eu levo para lá, que a gente leva para lá. Bastante coisa para acompanhar sobre o Palmeiras, tá bom? Pessoal, hoje é domingo, dia 7, né? Lembrando também que esse episódio aqui do YouTube, ele vai para o podcast do Portal do Palestra. Então eu também vou deixar os links aí para vocês acessarem o nosso podcast. E vamos lá. Bom, semana decisiva, tá? Próximo sábado tem Palmeiras Internacional no Allianz Parque. O Palmeiras tem tudo aí para vencer, para ficar ainda mais próximo do Flamengo e buscar aí a primeira posição. Mas o que está pesando também é esse jogo contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores. Pessoal, é um jogo bem crucial para a temporada, é um jogo bem decisivo. Por quê? Porque o Palmeiras já perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, foi eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians também. Então a situação em si ela não está muito tranquila. Apesar dos últimos resultados, apesar do Palmeiras estar numa situação muito boa no Brasileirão, muito boa mesmo, né? O Flamengo que destoa bastante pelo time que o Flamengo tem, que é um timaço, não tem como a gente negar isso, é um baita de um time. Então Palmeiras e Flamengo vão brigar bastante ali pelas primeiras posições e pelo título, hein? Arrisco aí que Palmeiras e Flamengo são os clubes que vão brigar pelo título. Mas tem a Libertadores, né? E a gente tem aí esse jogo contra o River Plate. Para quem lembra, o último jogo contra o River Plate foi bem quente, né, pela Libertadores. Foi um jogo onde o Palmeiras goleou fora de casa e quase perdeu a vaga aqui. Tudo bem que era uma época de pandemia, não tínhamos torcida, era uma situação bem peculiar, bem diferente do geral, né? Mas o Palmeiras conseguiu passar e conseguiu conquistar o título naquela ocasião. Então é um jogo crucial, tá? Um jogo crucial. E o que está pegando no geral? Duas informações importantes. Primeiro sobre a questão do Abel Ferreira, tá? É uma situação que eu apurei com algumas pessoas. Tem muito palmeirense criticando o Abel Ferreira por essa viagem que ele fez para Portugal durante esse tempo de preparação. Então, o que aconteceu? O Abel Ferreira teve autorização da diretoria do Palmeiras, ele não fez nada que não fosse autorizado. O Abel Ferreira teve autorização da diretoria do Palmeiras para viajar para Portugal. O que ele foi fazer, ninguém sabe, ele apenas disse que ia resolver questões pessoais. Saíram algumas coisas na internet, mas nada confirmado, tá? Então o Abel Ferreira ele saiu e foi para Portugal para resolver pendências pessoais, que é do direito dele, e teve autorização do Palmeiras. O Palmeiras concordou com essa saída do Abel Ferreira para Portugal, foi com a família, inclusive, então tudo certo. Mas o Abel recebeu uma avalanche de críticas pelas redes sociais por conta dessa viagem, porque, obviamente, os outros clubes já estão se preparando dentro da data FIFA para os seus compromissos. Inclusive o Marcelo Galhardo, que é o técnico do River Plate, apareceu em vários vídeos trabalhando com sua equipe, treinando, enfim, já com foco no Palmeiras. E essa situação deixou algumas pessoas dentro do Palmeiras um pouco desconfortáveis. E a situação é essa, tá? Então, o Abel Ferreira volta essa semana, a gente não sabe qual dia, mas ele volta. O Palmeiras se reapresenta nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, onde já inicia a preparação para enfrentar o Internacional.
Então é isso, a questão do Abel Ferreira é essa, tá? Dentro do Palmeiras está tudo resolvido porque o Abel teve autorização, né? O Abel não fez nada que não fosse nada que fosse proibido ou enfim. O Abel Ferreira teve autorização e viajou para Portugal. Só que isso acontece em meio à situação da renovação contratual. O Palmeiras tem, enfim, que conversar com o Abel Ferreira sobre a renovação contratual. Até o momento, nada foi conversado porque o treinador e a comissão técnica e a diretoria entendem que o trabalho tem que continuar sendo feito e que nada pode desviar o foco desse trabalho, porque o Palmeiras tem chance de conquistar o Brasileirão e também tem boas chances de brigar pela Libertadores. Por isso que a discussão sobre a renovação contratual ela não foi iniciada ainda. Então, Palmeiras e Abel Ferreira, Hugo Carruda, que é o empresário do Abel, ainda não conversaram. Tá? Saiu uma informação, se eu não me engano, foi do André Hernan, que é muito competente, inclusive, que ele conversou com alguém, ou conversou com um empresário, ou ele soube, não sei direito, que o Abel não sai no meio de uma temporada. Então ele não vai sair agora, para nenhum time. Ele vai seguir no Palmeiras até o final do ano, quando termina o contrato. Mas a Leila Pereira e a diretoria querem que ele renove até final de 2027, que é quando acaba o contrato não, que é quando acaba o mandato da presidente Leila Pereira no Palmeiras. E aí terminam os dois, né? Aí pode sair o Abel, também sai a Leila, que ela não pode ser presidente de novo, ela não tem condições estatutárias, porque ela já está no seu segundo mandato, e o presidente não pode ter 3 mandatos consecutivos, né? Então, tem esse ponto. Então o Abel saiu, foi viajar numa situação onde existe essa questão, tá bom? Então, internamente o Palmeiras liberou, mas ele viaja no momento onde pode-se iniciar aí uma discussão de renovação contratual. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Palmeiras vai fazer alterações aí na sua lista de inscritos, tá? Então vai sair o Matheus, deixa eu só ver quem vai sair, quer ver? Vão sair 3 jogadores para entrar os jogadores que, obviamente, foram contratados pelo Palmeiras, né? Então a gente vai ter as seguintes alterações na lista de inscritos do Palmeiras. Vai entrar o Carlos Miguel, o Jefté e o Andréas Pereira, e vão sair os jogadores Vanderlan, Matheus e Richard Rios. O Vanderlan, que enfim foi negociado, o Richard Rios e o Matheus também, que já foi negociado. Então a gente tem essas mudanças no elenco do Palmeiras para disputa da Libertadores. Então o Abel Ferreira ganha o Carlos Miguel, o Jefté e também o Andréas Pereira. O Andréas Pereira, que foi convocado, está com a seleção brasileira, é um jogador que está tendo muita, como é que eu vou dizer, muita confiança. O Abel e o Palmeiras têm muita confiança de que ele vai ajudar muito o Palmeiras nessa caminhada da Libertadores. E vou te falar, hein, que pena que a gente não vai ter o Paulinho, hein? Que pena, cara, que pena que o Paulinho se machucou, porque o Paulinho, além de um excelente profissional, é um cara que se dedica muito, um cara que joga muito, é uma pena, né? Uma pena que a gente não vai ter o Paulinho, mas o Paulinho volta aí o ano que vem, comecinho do ano que vem ele já tá de volta, e o Palmeiras vai ter um elenco, não só um time, o Palmeiras vai ter um elenco muito forte. Se chegar mais algumas contratações então, nossa, a gente vai ter um elenco bem completo para a disputa dos campeonatos do ano que vem, né? Então, é o que eu sempre falo. Nesse ano, 2025, o Palmeiras investiu mais de 500 milhões de reais em reforços. Um título tem que ganhar, né? Então a gente tem que ganhar ou o Brasileirão ou a Libertadores, um dos dois. Se não ganhar nada, o que vai acontecer? A pressão vai ser maior. E aí eu acredito que essa pressão em si, junto com os fatos que aconteceram, com os fogos que soltaram na academia de futebol e com o xingamento que parte da torcida xingou o Abel contra o Corinthians, eu acredito que a negociação de renovação corre um pouco de risco.
Conversando com algumas pessoas também, internamente, né, com alguns amigos, não pessoas envolvidíssimas, nada disso, mas com algumas pessoas do clube mesmo, que, enfim, que eu frequento, que eu vou bastante. Conversando com essas pessoas, eu entendi que existe uma enorme possibilidade do Abel renovar, tá? Principalmente por conta de valorização financeira. O Abel aqui recebe, ele tem espaço para trabalhar, ele não tem interferência nenhuma da diretoria, e isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Diferentemente de clubes árabes, que a gente já escutou muito sobre clubes árabes que têm interferências de pessoas para, enfim, no trabalho em geral. Então o Abel Ferreira ele tem uma tranquilidade muito grande no Palmeiras, ele tem um dos maiores salários do futebol sul-americano e é um técnico muito prestigiado. Tem caminhos para ele em vários lugares, né? Na Europa, no futebol sul-americano mesmo, tem também no mundo árabe, mas o Abel já tem todo um entrosamento aqui com o Palmeiras, já sabe como funciona, já tem todas as suas capacitações e qualidades aí no topo, que a gente sabe o tamanho do Abel. Então, tomara que nada atinja essa negociação e que o Abel renove com o Palmeiras e tenha a sua tranquilidade. Respeito muito quem não quer que o Abel renove, e a minha única preocupação é, se o Abel não renovar, quem pode ser o treinador? Né? Falaram muito de Arthur Jorge, tem outros nomes também, enfim, mas vamos torcer aí, né, para a questão do Abel Ferreira renovar e que ele volte a ser aquele velho Abel Ferreira de 2021, 2022, que era um cara, não que ele não seja comprometido, tá, mas era um cara 110 vezes comprometido com o Palmeiras para motivar o elenco, né? E a gente vê que o Palmeiras passou por uma transformação de elenco com os campeonatos em andamento, né? Com os jogos em andamento. E o Abel Ferreira precisa ter a cabeça no lugar e a tranquilidade para comandar essas mudanças que estão acontecendo no Palmeiras com o carro em andamento, né? Com o carro andando. É isso. Então fechamos aqui para começar a nossa semana palestrina. Bora para frente que tem bastante coisa para a gente discutir e já pensar no jogo do Internacional. De repente pode ser até a estreia do Andreas Pereira, que vai ser muito bacana, né? Uma estreia no Allianz Parque ao lado da nossa torcida. E já se preparar para o jogaço entre River Plate e Palmeiras, hein? Jogaço. A imprensa argentina já está fervendo sobre isso, já estão fazendo várias análises sobre o Palmeiras. O Palmeiras já é o centro da discussão dos programas esportivos lá da Argentina, hein? Tô de olho nisso aí, hein? Tá bom? Então é isso, pessoal. Voltamos em breve com mais um vídeo. Bora lá que tem bastante coisa. Um abraço e avante palestra!